Todos, saudações àqueles que nos seguem pelas redes sociais. Obrigado por estarem presentes, obrigado por estarem assistindo esta conferência aqui, transmitida pela Faculdade Católica de Belém, nesse simpósio de teologia. Nós vamos tratar realmente de um assunto muito interessante. Quando o Padre Vladiano nos procurou para conversarmos sobre o simpósio teológico, e pensávamos então no tema da esperança, foi muito interessante como ele sugeriu alguns temas, e como vocês acompanharam nos 2 primeiros dias, o Padre Anderson, da Faculdade Católica da Universidade Católica, perdão, de Petrópolis, falou sobre a inteligência artificial, que é um tema que divide opiniões, né? Tem gente que é muito otimista e tem gente que é pessimista. E essa categoria de otimismo e pessimismo, ela vai ser um ponto que a gente vai abordar aqui, porque hoje parece que quando a gente diz que as coisas não estão bem, então a gente já não está em comunhão com o espírito cristão da esperança. Quando a gente faz alguma crítica, então a gente é praticamente excluído, digamos assim, de certas esferas, porque o otimismo parece ter se tornado uma espécie de dogma. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso hoje. Mas também o tema da encíclica Spe Salvi, que vai ser a coluna vertebral das 2 apresentações desta manhã, é um tema de escatologia, como o Padre Hélio bem colocou, é um tema que desafia também a filosofia, né? A metafísica, a questão da alma, a imortalidade da alma, e o estado ou o lugar, né, como se tradicionalmente se dizia, hoje a gente usa mais o estado intermediário, da escatologia intermediária, ou seja, o céu, o inferno, o purgatório, são temas da nossa doutrina católica, apesar de parecerem tão marginais que parece que a gente até tem medo de falar sobre eles. Tem medo de falar sobre eles nas nossas salas de teologia, tem medo de falar sobre eles até nas nossas homilias, na nossa catequese. É muito fácil a gente canonizar todo mundo e lançar uma espécie de, digamos, olhar que não condiz, na verdade, com a Sagrada Escritura, com a revelação, de um otimismo tão exagerado que parece que todo mundo vai para o céu no final, né? A gente vai tratar dessas questões todas aí durante a nossa apresentação. Bem, nós vamos dividir a nossa manhã em 2 momentos. O primeiro nós intitulamos Entre História e Eternidade, o desafio da escatologia cristã. E o segundo momento nós vamos abordar, vamos fazer uma pergunta: será que na Spe Salvis tem uma praxis para a esperança cristã? A Spe Salvi parece nos propor um caminho de exercício para nós crescermos na esperança cristã, tocando em temas relevantes, como, por exemplo, a oração, o sofrimento e também a questão do juízo e do destino de nossas almas. Bem, então, vamos enfrentar esse tema à luz do pensamento de Ratzinger, mais tarde Bento XVI. Eu preparei um texto que eu imagino que em breve vai ser publicado, poderá ser publicado, mas eu vou colocar nos slides apenas as citações na medida em que elas forem aparecendo. Vou ler aqui, de certo modo, e vou comentar quando necessário. Então, uma leitura, eu chamei esse texto, uma leitura teológico-espiritual da encíclica Spe Salvi. Porém, nesse primeiro momento, nós queremos tratar do lugar da esperança cristã entre o tempo e a eternidade. Para a gente entender a importância desse tema para o Papa Bento XVI, é importante nós irmos buscar suas fontes teológicas. Na sua introdução à obra Escatologia, que é o tratado, digamos, o único tratado inteiro que Ratzinger nos deixou, que está traduzido em língua portuguesa, como vocês sabem, é justamente este sobre a escatologia, numa pequena dogmática, dizem os alemães, que ele faria, né, completaria junto com um amigo dele, Johann Auer. Porém,
acabou que, nomeado arcebispo de Munique, depois cardeal, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, esse projeto acabou não acontecendo como eles previam. Então, no prefácio dessa obra, na apresentação dessa obra, ele explica como o tema da escatologia foi importante para ele. Você pode ler comigo essa citação. Ele está apresentando a obra, né? A primeira edição da obra, ele diz: hoje faz exatamente 20 anos que no ciclo de minhas aulas expus a escatologia pela primeira vez. Desde então tive de voltar a enfrentar suas questões repetidas. A escatologia é, ao lado da eclesiologia, o tratado que li com mais frequência, e por isso, o primeiro que ouso apresentar ao público como uma obra acabada. É interessante, se alguém quiser aprofundar o tema, ver como ele fala da evolução do seu próprio pensamento. Ele disse que ele era muito, no início, estava muito em sintonia com as inovações teológicas da época. Porém, pouco a pouco, ele começou a ver a fragilidade dessa inovação teológica e começou a se voltar para a tradição teológica. E começou a ver a diferença de quilate entre as duas coisas e por isso ele pôde construir realmente uma escatologia interessantíssima. É importante recordar, diz o Papa eleito Bento XVI, recordar que o Papa eleito Bento XVI, durante o seu pontificado, ele vai abordar questões que são essenciais para o cristianismo. Durante o tempo que ele ficou como Papa, ele hesitou em escrever muito. Ele só escreveu, como a gente sabe, 3 encíclicas. O Papa João Paulo II, em alguns períodos do seu pontificado, escrevia uma encíclica por ano. Mas por que ele fez isso? Bento XVI explica. Ele dizia que o magistério de João Paulo II era tão rico, e ele entendia o magistério de João Paulo II como uma interpretação autorizada do Vaticano II, que ele queria que a igreja continuasse a ler João Paulo II. Porém, ele propõe algumas encíclicas para que a igreja, digamos, mergulhe em alguns elementos essenciais que podem ajudá-la a manter o rumo diante das dificuldades que ela vive. Nós sabemos que entre esses elementos essenciais está a cristologia, a trilogia que ele lança sobre Jesus de Nazaré, que apesar de não ser uma obra magisterial, é uma obra que levantou um grande debate a nível de estudos teológicos. Por exemplo, nós temos esses 2 volumes aqui, que estão com artigos em italiano e em inglês, que foram frutos apenas de um simpósio. Ou seja, um simpósio sobre a cristologia do Bento XVI resultou em 2 volumes bem generosos, com artigos de várias tonalidades e, ao mesmo tempo, com vários espectros no âmbito da cristologia, bíblica e sistemática, mas também até filosófica em alguns aspectos. Depois, as encíclicas dele foram sobre temas essenciais, como a fé, a esperança, a caridade, digamos, vivida na ética social, na moral social, e ele deixou, digamos, o início do que seria, mais tarde, pelas mãos de Papa Francisco, a encíclica sobre a fé, Lumen Fidei, que é uma encíclica muito interessante porque foi escrita a 4 mãos, ou seja, como dizem os italianos, foi escrita por 2 papas, e você consegue ver nitidamente quem escreveu o quê. E isso é muito bonito porque mostra a continuidade do nosso magistério católico. Um sacerdote um pouco mais velho do que o Papa Bento XVI, que foi prefeito de estudo no seminário, quando o jovem Ratzinger lá estava em Freising, ele salientava que a compreensão da fé em Bento XVI, ao contrário do que às vezes a gente ouve falar, discursos teológicos abstratos, que estão nas nuvens, a gente tem que voltar para a terra, colocar o pé na terra, na lama, etc. Isso, digamos, é próprio de quem não conhece a teologia do Ratzinger. Me perdoe, é total ignorância. Porque o pensamento do Ratzinger e de Bento XVI, muitas vezes, evita certos excessos de abstração, certos excessos de conceitos,
e sempre tenta conjugar com a reflexão certas categorias ou certos exemplos bem concretos que facilitem justamente a compreensão daquilo que está sendo objeto do discurso. E o Alfred Lepler, ele que foi que era o prefeito de estudos na época do seminário de Freising, vai dizer que o Bento XVI revelava isso desde a época em que ele, ainda como seminarista, se aventurava nos seus primeiros escritos. Nosso amigo, e já esteve aqui conosco algumas vezes, o Rude Albino de Assunção, ele vai colocar em relevo que isso também aparece não só nos escritos dedicados à escatologia que o cardeal Ratzinger propõe em 84, 86, daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas também é nítido isso na própria encíclica. Por exemplo, no meio da encíclica ele está falando da importância do sofrimento. Aí ele propõe o exemplo de um beato vietnamita que sofreu tremendamente numa prisão, chamando até de seu pequeno inferno, e ele conta um pouco a história e propõe um trecho de uma carta desse beato para que aquela reflexão, que corre o risco de ficar muito, digamos assim, sistemática, ela possa, digamos, ser melhor compreendida pelos seus leitores, pelos leitores da encíclica. Da mesma forma, ao longo da encíclica, ele dedica uma página inteira, um parágrafo inteiro da encíclica para falar da Baquita, que ele apresenta como um modelo de esperança, de uma esperança performática, como nós vamos ver, uma esperança que transforma a vida. Ele vai citar 2 vezes no texto a figura do cardeal Vantuan, que seus escritos são conhecidos por todos nós. E mesmo, como a gente vai ver, quando ele cita pensamentos dos santos, no fundo, se você estiver atento, ele está mostrando como esses pensamentos que ele propõe são eles já frutos da experiência de fé e de esperança que conduziu estes homens à santidade, como é o caso de Ambrósio, Santo Agostinho, São Bernardo de Claraval, São Boaventura, São Tomás de Aquino, que ele cita, digamos, generosamente no texto da sua encíclica. Bem, eu fiz referência a 2 artigos que apareceram depois de 2 conferências que o cardeal Ratzinger fez, em 84 e 86. Uma visitando o Antoniano. E tinha como tema, capuchinhos nossos amigos, vejam a beleza desse tema, Francisco, guarda e testemunha da esperança. Esse texto está traduzido em língua portuguesa, porém, foi modificado o título dele. Ele se encontra aqui nesse volume pequenino, que ninguém dá muita bola para ele, da Paulus, organizado também pelo nosso amigo Rude, A Grande Esperança, textos escolhidos sobre escatologia, textos do Ratzinger. E nessa oportunidade, ele prepara algo que aparece mais tarde na encíclica também. Ele vai fazer um contraponto entre a visão de um filósofo, chamemos assim, este famoso pensador marxista alemão, chamado Ernest Bloch, e a figura de Boaventura de Bagnoregio. Ele vai contrapor os dois, mostrando como um tem uma visão de esperança mundana, podemos dizer assim, imanente, que volta as costas para Deus, materialista, meramente histórica, enquanto Boaventura de Bagnoregio retrata perfeitamente a tradição cristã, a reflexão autenticamente cristã sobre a esperança. Em 86, o cardeal Bávaro pregou um retiro para sacerdotes do movimento Comunhão e Libertação, movimento este fundado pelo seu amigo, porque eles se tornam amigos, Luigi Giussani, lá de Milão. E ele, nesse texto, que também está traduzido em língua portuguesa,
pela quadrante, Olhar para Cristo, exercícios de fé, esperança e caridade. Ele explica por que ele escolheu o tema da fé, esperança e caridade para falar para os padres. Às vezes, a gente fala de tantas coisas para os padres e às vezes a gente esquece de falar do essencial, né? A fé, a esperança e a caridade. São elementos essenciais da nossa vida cristã, da nossa vida religiosa, da nossa vida sacerdotal. E ele tem a coragem de falar sobre isso para os sacerdotes. E isso tudo se transforma num pequeno livro que, eu diria, é um primor como obra. E ele vai explicar como é que ele escolheu esse tema. Ele vai dizer: tinha acabado de chegar à minha mesa o volume em que Piper, que foi um professor de filosofia, né, conhecido lá na Alemanha, Munique e outras universidades o tiveram como tal. Depois ele ganha também doutorados honoris causa em várias outras universidades. Ele reúne as aulas dele, que foram sendo dadas ao longo dos anos. Veja o que ele ensinava ali desde os anos 30 até os anos 70, sobre o tema do amor, da esperança e da fé. A gente pode encontrar essa obra do Piper também traduzida em língua portuguesa. Pela Cultor de Livros, tem uma obra chamada As Virtudes Fundamentais. As Virtudes Fundamentais. E o Piper, ele une a essa primeira publicação dele, que é ali dos anos 80, depois as 4 virtudes teologais. Então, as 4 virtudes cardeais. Então, na obra, você vai ter o esquema clássico das 4 virtudes cardeais e depois as 3 virtudes teologais. É uma obra que merece ser conhecida também. E ele vai dizer que, a partir dessa obra, ele então se decide pelo tema do retiro e que ele vai utilizá-la realmente como uma espécie de livro-texto para a sua pregação. Evidentemente, quando a gente lê a obra do Ratzinger, a gente percebe que tem toda a sua originalidade, mas a honestidade intelectual dele é tremenda. Então ele diz logo as suas fontes mais próximas também. Vamos agora passar para um primeiro ponto. Isso tudo foi uma pequena introdução para a gente entender que o tema da escatologia, o tema da esperança, eles não são temas, digamos, marginais na vida acadêmica do Ratzinger e depois no magistério do Bento XVI. Quer dizer, são temas que acompanham a sua vida acadêmica desde o início. Como ele disse, foi a disciplina, foi o tratado, junto com a eclesiologia, ao qual ele mais se dedicou ao longo da sua vida de docente. Mas também pregando retiros, pregando conferências, ele também foi aprofundando temas que vão desembocar mais tarde no seu magistério. Escatologia ou utopia? Esse é um tema bastante interessante. É um artigo que ele escreveu em 77. Ele publica em alemão um pequeno artigo. O pessoal não deu muito valor para esse artigo, talvez na época, mas nesse artigo ele vai dizer, ele recorda, né? Acho que eu botei aqui, que a escatologia afirma, junto com a imperfectibilidade intrínseca da história, a sua perfectibilidade fora da história. Então, isso aqui é muito interessante. Numa frase pequenina que a gente lê às vezes com pouca atenção, ele está dizendo uma verdade tremenda. Quer dizer, quem realmente é cristão, quem tem uma perspectiva escatológica cristã, sabe que a história tem seus limites. Ela é imperfeita. Tudo que a gente fizer aqui na história vai ser imperfeito. E nós temos que, ou aceitamos essa verdade, ou a gente morre frustrado. Então, tudo que a gente viver aqui nessa vida, tudo que a gente fizer aqui nessa vida, todos os apostolados, você pode pensar na sua vida eclesial, tudo vai ser sempre imperfeito. Você tem que se acostumar com essa ideia, senão você ou desiste do caminho ou se frustra na vivência do caminho. Talvez até continue porque não sabe para onde ir, né? Mas não vai ser feliz. E a nossa felicidade
passa por aceitar a imperfectibilidade intrínseca da história e a perfectibilidade daquilo que nos espera. É claro, se nós estamos caminhando para uma realidade que é perfeita e que ela está além da história, ela começa na história, mas ela está além, a sua máxima experiência é além da história, então é claro que a história não é capaz de me dar tudo aquilo que eu procuro. Entenda, o eterno entrou no tempo para nos conduzir na direção da eternidade. Porque no tempo nós não encontramos a perfeição que o amor de Deus nos oferece em seu Filho Jesus Cristo. Isso é muito claro para quem tem a mente cristã. Né? Como aqui é um simpósio de teologia, digamos, eu imagino que a gente possa falar a mesma linguagem ao dizer o que estamos dizendo. Mas vejam que entra um tema, né, bem interessante, também para a filosofia, que é o tema da utopia. E aí tem um autor alemão, que eu vou já citar aqui, que é o Kahn-Lah. Deixa eu ver se eu coloquei o nome dele aqui. Acho que nem coloquei o nome dele aqui. Bom, mas estou citando aqui. Ele é um autor que morreu em 1976, e ele escreveu, assim, digamos, uma monografia de tipo habilitação teológica sobre o tema, né, da utopia e da escatologia. Então ele aprofunda esse tema e a partir dessa obra, digamos, nesse artigo, Ratzinger faz alguns, digamos, parte dessa obra para fazer as suas observações de matriz teológica. E ele vai dizendo, Kahn-Lah, que na verdade a utopia, ela como gênero literário e filosófico, ela encontra a sua origem na filosofia humanística da Renascença. E nós todos conhecemos o grande nome que está por detrás dessa ideia, que depois evoluiu, foi desenhada de uma forma para um lado, desenhada de outra forma para o outro, que é a figura de um santo. De um santo mártir. Ou vocês não leram essa obra, e aí lembramos que o Papa Francisco nos convida a termos, né, abrirmos os nossos universos de formação com a literatura clássica. Né? É Thomas More. Thomas More tem exatamente uma obra com esse título, né? A Utopia, que é fantástica, por sinal. E então, ali nasce, digamos, a ideia de utopia. Ele vai dizer, a utopia tornou-se uma forma, depois, mais tarde, ela vai evoluindo, ela vai ser tomada do seu ambiente, da sua gênese, do seu ambiente genético, e vai ser transformada. De modo que, ao longo do tempo, na modernidade, a utopia tornou-se uma forma de filosofia política, que pode ser descrita com maior exatidão, diz o Ratzinger, como platonismo com elementos cristãos. Então, a utopia não era uma realidade 100% inalcançável. No pensamento de Thomas More, ela não é apenas um horizonte de futuro. O pensamento do Thomas More, quando você lê a obra Utopia, na verdade, você pode até fazer uma analogia com o mundo empírico. E o Ratzinger vai propor essa ideia. É como se a utopia fosse para a sociedade civil, tivesse para a sociedade civil o mesmo significado que as operações matemáticas têm para a compreensão da realidade. Ou seja, a utopia me ajuda a entender, digamos, como as coisas são e, ao mesmo tempo, como elas deveriam ser, como elas podem evoluir numa direção de perfeição. A escatologia, em contraste, é uma afirmação de fé, baseada na confissão da ressurreição de Jesus Cristo. Ela anuncia a ressurreição dos mortos, a vida eterna e o reino de Deus. Então, a utopia, ela, por assim dizer, ela abarca a nossa realidade, digamos, histórica, a nossa realidade social, a nossa realidade, até podemos assim chamar,
não apenas material, mas vamos chamar material assim para, digamos, ser melhor compreendido. Então, a utopia abarca toda essa realidade, mas como uma espécie de medida que nos diz se estamos vivendo como deveríamos ou como poderíamos ou não. Então, ela nos ajuda, por assim dizer, a dar passos, a crescermos, a orientarmos o nosso caminho. No caso da escatologia, nós estamos falando de uma coisa muito diferente. A escatologia não é uma utopia cristã. A escatologia é a realidade mais real do que aquela que nós vivemos hoje, que nos espera depois da morte. Claro, ela já vai sendo antecipada, tem um penhor daquilo que é o objeto da esperança na nossa vida. A virtude teologal da esperança me faz já usufruir, gozar, antecipadamente também, daquilo que me é prometido adiante. E não tem jeito, a plenitude do que me é prometido nunca vai ser vivida aqui. Nunca. Entenda, o reino de Deus nunca vai acontecer perfeitamente aqui, nunca. O reino de Deus, na sua plenitude, é uma realidade escatológica. Nós podemos dar passos, nós podemos vivê-lo melhor, nós podemos difundi-lo mais, nós podemos ajudar a que esse reino abarque cada vez mais um número maior de pessoas. Nós podemos colocar um número maior de pessoas em sintonia com a vivência do reino, num caminho de conversão, de santificação, mas nunca ele vai acontecer plenamente aqui. É contrário à Sagrada Escritura, é contrário, digamos, aos padres da igreja, é contrário à nossa tradição católica teológica. Ah, mas o fulaninho disse. O fulaninho, de um lado, e do outro lado, Sagrada Escritura, padres da igreja, doutores da igreja, magistério da igreja. Fulaninho e nada é a mesma coisa. Tá certo? É uma poeirinha. Porque nós estamos falando de teologia, e temos fontes teológicas, e o fulaninho, sozinho, ele não é uma fonte teológica. Desculpa o fulaninho. Certo? E aí vem a questão depois, otimismo ou esperança? E esse é um tema que me parece muito sério, que a gente precisa até mesmo discutir. Mas antes de falar desse slide, de novo, um interlocutor, porque o pensamento do Ratzinger ele é sempre dialético. Do estilo, apesar de ele não citar tanto, mas tem um estilo bem tomista, no fundo. Ele pega aquilo que são as opiniões teológicas ou filosóficas ou sociológicas importantes, interessantes, ou exegéticas, e ele pode até não concordar, mas ele respeitosamente apresenta aquela opinião, o autor, o que ele diz, e depois ele reflete com honestidade e diz, olha, vamos refletindo e aqui nós vamos vendo que tem um problema aqui, isso aqui não se encaixa com a nossa visão cristã, isso aqui tem uma contradição performática aqui. Aqui tem um problema, digamos, de lógica. Então ele vai mostrando os problemas com respeito e depois ele propõe aquilo que, digamos, é a sua visão teológica sobre aquele ponto. O Ernest Bloch, voltando a esse autor, cujas obras estão traduzidas em língua portuguesa, né, pela UERJ, as edições da UERJ lá no Rio de Janeiro, publicou 3 volumes do pensamento do Ernest Bloch, justamente sobre o princípio da esperança, eu acho que é o título, sobre esse tema, digamos que serve como, por assim dizer, uma provocação interessante para a reflexão do Ratzinger em vários momentos do seu itinerário como pensador, como teólogo. E o Ernest Bloch ele vai apresentar a utopia, dentro da visão dele claramente marxista, como uma meta revolucionária, que inevitavelmente impulsiona para adiante o processo histórico. Então, a utopia para o Ernest Bloch é como se fosse uma espécie de motor que precisa, digamos, estar sempre ligado para que, inexoravelmente, o progresso venha. Só que, entendam, esse inexoravelmente que é o problema.
Porque você pode ter o motor ligado, esse motor faz a máquina andar, mas não necessariamente para o progresso. Então, tem saltos aí no pensamento, eu não vou aprofundar isso porque não é o tema aqui, mas uma leitura atenta vai mostrar isso. O conceito de utopia não deve ser encarado, diz o Ratzinger, antes de tudo, como uma realidade futura, mas deve ser relacionado, como a gente citou já, à sociedade civil existente concreta, de um modo análogo ao modo como relacionamos as formas ou fórmulas matemáticas puras à sua realização empírica. É aquela coisa, eu tenho um terreno e eu posso aplicar, digamos, nos cálculos que eu faço ali, o quê? O teorema de Pitágoras, mesmo que o terreno não seja perfeito. Eu posso aplicar a fórmula de Bhaskaras, né, para encontrar, digamos, certos resultados nas minhas equações. Então, essas fórmulas matemáticas, elas nos ajudam, mesmo que não sempre perfeitamente, mas elas nos dão o quê? Uma descrição muito razoável, e às vezes até mais perfeita do que aquilo que a gente vê na realidade, das coisas como elas são e como elas deveriam ser, na verdade. E isso pode nos ajudar a dar passos. A escatologia, em contraste, diz ele, é sempre uma afirmação de fé. É sempre uma realidade que está ligada ao quê? Ao que foi revelado. Ao que veio da parte de Deus. Ao Deus que entrou na história e que revelou a sua face em Jesus Cristo e nos propôs um caminho de salvação, de redenção. Então, voltando agora para o otimismo e esperança, o fenômeno do otimismo generalizado fazia esquecer toda a decadência e todas as destruições. Essa frase vai colocada no contexto. Ele vai dizer assim, na primeira metade dos anos 70, um amigo nosso, um professor da faculdade de teologia, foi visitar a Holanda. E as opiniões sobre a Holanda naquela época se dividiam. Nós sabemos que em 69 a Holanda prepara um catecismo holandês. Catecismo holandês que foi, me perdoe, tem vários aspectos que a gente poderia colocar em relevo positivos, mas também tem várias lacunas teológicas, a gente pode até dizer, sem medo, heresias no texto. Tem heresia no texto. Isso quem disse foi, digamos, a Congregação para a Doutrina da Fé na época. E o documento precisou ser mudado, esse catecismo. Então, tem uma edição da BAC, pequenina, bem fininha, mas bem interessante, sobre as correções do catecismo holandês. E logo no início ela faz uma bela apresentação do contexto. Então, esse amigo foi visitar a Holanda e todo mundo ficou lá na universidade, provavelmente de Regensburg, esperando, né, ele voltar. Quando ele voltou, ele disse, olha, realmente é como estão dizendo aí, seminários vazios, congregações religiosas não têm vocações, os padres estão deixando a batina, as paróquias estão se acabando. Aí primeiro ele começa assim, né? Aí todo mundo diz, então quer dizer que aquela opinião contrária é ela que está valendo. Aí ele diz, mas porém, eu achei uma igreja fantástica. Fantástica? O senhor pode se explicar? Sim. Olha, eu conversei com tanta gente, eu não vi ninguém pessimista. Todo mundo está otimista. Então, pronto, é uma igreja fantástica. Se todo mundo está otimista, não tem mais problema. Então, vejam, é nesse sentido que a frase aparece no texto. O fenômeno do otimismo generalizado fazia esquecer toda a decadência e todas as destruições, bastava ele para neutralizar todos os aspectos negativos. E às vezes a gente vê coisa parecida por aí. Às vezes a gente vê cenários de falência espiritual, pastoral, mas todo mundo tem que ficar otimista. Porque o otimismo, ele que é importante realmente, né? Então, vamos continuar nesse caminho e vamos tentar entender melhor a situação. Refletindo sobre o ocorrido, Ratzinger analisou algumas hipóteses. E ele elenca essas hipóteses num dos seus artigos,
nesse retiro que ele prega para os sacerdotes, olhar para Cristo. Ele vai colocar 3 hipóteses. A primeira, o otimismo poderia ser o manto por trás do qual se escondia o desespero. Uma espécie de fuga da realidade. Vamos ficar otimistas, porque, afinal de contas, qual é a outra opção? Pessimismo, desespero, a gente se mata, a gente se joga no Rio Guamá, não sabe mais o que fazer. Então, ou a gente é otimista, ou a gente vai para o outro extremo, num pessimismo amargo, um pessimismo, digamos, que vai tornar a vida muito dolorosa e pode até chegar ao ponto da gente, de certo modo, perder a esperança, quem sabe. Segundo, poderia ser um método forjado pelos que desejavam a destruição da velha igreja e, sob o manto da reforma, a construção de outra completamente diferente. Então, imaginem, ele vai dizer, para aqueles que querem reconstruir a igreja, fazer uma nova igreja completamente diferente, ou em boa parte diferente do modelo tradicional, esse otimismo é fantástico. Porque é uma espécie de anestesia. Você anestesia o povo com a obrigação do otimismo e ninguém reclama. Porque se reclamar, você não é otimista. Não é não, Moisés? Não pode reclamar de nada na faculdade, porque senão você não é otimista. Você não pode reclamar de nada lá na sua turma, porque senão você não é otimista. Você não pode reclamar de nada na sua paróquia, porque senão você não é otimista. Então, o otimismo começa a ter um papel que não parece ser muito ordinário nesse ambiente aqui. É quase um instrumento ideológico. É exatamente isso. Algo que eles não poderiam realizar caso as pessoas compreendessem o que está acontecendo. Se as pessoas começarem a olhar atentamente e ver o problema, então elas vão começar a se preocupar, elas vão começar a perguntar por quê, e isso pode ser muito incômodo. Está dando para entender? Olha, tem vários níveis de compreensão. Vão subindo na escala da hierarquia celeste, certo? Na compreensão do que eu estou dizendo. E a gente continua. Neste caso, sim, uma espécie de tranquilizante para o povo, que se deixaria acalmar com palavras bondosas, enquanto ocorreria a desconstrução da igreja. Neste caso, unem-se o otimismo da arrogância, da apostasia, com o otimismo ingênuo. A maioria das pessoas vive um otimismo ingênuo. Mas, alguns, que são os ideólogos de algumas propostas que eles querem impor para a vida da igreja, esses não têm um otimismo ingênuo. Esses têm um otimismo que nós podemos chamar arrogante. Eles tentam justamente, eles conhecem a realidade, eles sabem o que eles estão fazendo, mas eles não querem que ninguém a descubra. E aí o manto do otimismo é uma espécie de proteção, de névoa enganadora, para que não se vejam os problemas e não se busquem as verdadeiras soluções. O otimismo encontrado, terceira possibilidade, o otimismo encontrado poderia ser também uma variante da fé liberal no progresso perene. Isso aqui eu deixo para os filósofos, mas a gente poderia pensar aqui em vários autores, no positivismo, poderíamos pensar em Hegel, poderíamos pensar em vários autores filosóficos que propõem uma visão de história que não se coaduna, na verdade, com a visão de história cristã, onde parece que tem uma lei do eterno progresso e do progresso inexorável. A história vai para frente e, com ela, nós avançamos e progredimos e vamos sendo sempre melhores e melhores e melhores, mesmo que a gente faça alguns saltos dialéticos. Vai para cá, vai para lá, mas vai. No fundo, vai sempre melhorando a coisa. Meu querido, uma análise da história muito, assim, até superficial, mostra que isso não é verdade. Que nós somos capazes de cometer erros muito piores do que anteriores, que nós somos capazes de nos degradar moralmente, eticamente, e esse é um dos problemas exatamente que vão ser tocados na Spes-Salvi. Na segunda parte eu vou falar disso. É que nós temos que entender que o verdadeiro progresso tem que ser acompanhado de um
progresso moral. Enfim, diz ele, depois de pensar sobre as 3 hipóteses, cheguei à conclusão de que todos esses componentes agiam juntos, sem que fosse muito fácil determinar quais deles, bem como onde e quando, tinham peso decisivo. Ele conseguia perceber essas três hipóteses agindo em graus e pesos diferentes dentro daquela situação concreta da Holanda, que reverbera no Brasil. Não podemos esquecer que nós temos, justamente na história da teologia do Brasil, autores que vêm da Bélgica e da Holanda nesse tempo para o Brasil e que são muito conhecidos entre nós e que vão trazer uma certa visão teológica que se mostra cada vez mais nas igrejas de partida caminhos de falência eclesial. Né? Então, a gente tem que pensar também nisso. De onde vieram? Como está a igreja de onde eles vieram? E vamos adiante. O texto continua. Acrescentando uma nota à sua própria vida, ele diz, em 85, como cardeal, eu fui entrevistado pelo Vittorio Messori, e nessa entrevista, que foi publicada, tem vários títulos, tem o último, até o Rudi colocou o título, tentando traduzir do italiano mais literalmente, colocou Relatório sobre a Fé. Mas eu tenho aqui a edição de Portugal, Diálogos sobre a Fé. Teve outros nomes também. A Fé em Crise foi o título em língua portuguesa. A Fé em Crise, 85. E nessa obra, nós temos... Ela foi recebida muito mal. Por quê? Porque ele fala da crise. Ele fala dos problemas. E muita gente disse, não gostei dessa obra. Por que não gostou? Não é otimista. Fala muito de problemas. Bom, mas se a gente não falar dos problemas, como é que a gente vai encontrar as soluções? Então, vejam, ele fala, na minha própria experiência, eu tive uma recepção um pouco difícil. Agora, se você pegar tudo o que eu estou dizendo e aplicar um pouco ao pontificado do Papa Bento XVI, você vai entender por que ele foi tão atacado. Mas eu deixo para outro momento o desenvolvimento dessa ideia. Os detentores... Deixa eu ver se eu coloquei essa situação. Não botei essa citação aqui, mas vou ler para vocês. Os detentores da opinião pública, ele diz sobre o livro dele, meteram a obra no índex dos livros proibidos. A nova Inquisição mostrou sua força. Existe. Revelou-se mais uma vez que não se pode haver pecado maior contra o espírito da época do que a falta de otimismo. O parâmetro era claro. Ou o livro é otimista, ou não é. Na busca da distinção entre otimismo ideológico, ato de fé, fundamental das ideologias modernas, e a esperança cristã, porque entendam, se você pensar no nazismo, nos momentos mais gloriosos e até nos momentos mais difíceis, era uma ferramenta da ideologia manter o otimismo. Nós vamos vencer. O Führer vai vencer. Nós somos superiores. Esses povos eslavos, sul-americanos, caboclos, esse povo não vão conseguir nos vencer. Então, entendam, eles tinham o otimismo doentio, ideológico, porque ideológico é uma doença, a ideologia é uma doença da nossa razão. E aí, olha o que continua, o texto continua dizendo. O parâmetro era claro, ou o livro é otimista, ou não é. Então, tem uma nova Inquisição, sim. Se nós pensarmos no comunismo, da mesma forma. Tem que se manter o otimismo. Nos lugares de regime totalitário, tem que se tentar manter o otimismo, senão a panela ferve demais e, bum, papoca. Cuba, Coreia do Norte, pensemos aí Venezuela, e etc. Né? A Venezuela está uma maravilha. Então tem que manter um otimismo.
Deve-se diferenciar o otimismo ideológico, diz, pontuando algumas questões aqui. O otimismo ideológico do otimismo que se origina do temperamento, da inclinação individual. Tem gente que é mais otimista porque tem o temperamento A, B, C, D, E, F, G, H. E tem gente que é menos. Isso é uma questão de temperamento. Tem gente que é mais suscetível ou menos suscetível. Mas isso não interessa para o nosso discurso. Isso é um fator que pode, digamos assim, facilitar ou não a adesão a um otimismo ideológico. Ou também a esperança. Porque essa base natural também pode ajudar na vivência sobrenatural da esperança cristã. Então, esse otimismo, vamos assim dizer, de temperamento, é apenas psicológico e pode estar associado ou ao otimismo ideológico ou à esperança cristã. O otimismo ideológico, atenção, pode se assentar sobre diferentes bases ideológicas. Você pode ter um otimismo liberal, baseado no liberalismo. Você vai, vou dizer, o mito do tio Sam. Então, você chega lá, os Estados Unidos é uma maravilha. Foi um dos lugares que eu fiquei mais impressionado de ver drogados nas ruas, em Manhattan, por exemplo, nos metrôs cheios de gente doida, falando sozinha, falando com poste, falando com o seu cinto, falando... Então, quer dizer, claríssimos sinais de decadência, em vários aspectos, morais, sociais, econômicos, mas tem que manter o otimismo, com luzes fosforescentes, com fogos, com festa, com o tio Sam e o bichinho do McDonald's fazendo festa, puxando o trio elétrico. Então, quer dizer, tem que criar um otimismo. E também pode estar assentado, por exemplo, sobre o marxismo. Certo? Então, isso já falamos, não precisa repetir. Mas para a gente entender que esse otimismo ideológico pode estar assentado sobre bases diferentes. Certo? Por fim, devemos atentar para as diferentes estruturas do ato de otimismo e de esperança, a fim de que seja possível visualizar as suas essências. O objetivo do otimismo é a utopia do mundo livre e feliz para sempre, da sociedade perfeita, em que a história terá alcançado o seu objetivo e revelado, entre aspas, quase a sua divindade. É uma visão de uma história que praticamente é divina, porque ela vai conduzindo a gente na direção da perfeição. É como se fosse a providência divina sem um Deus, digamos, transcendente. Porque a própria história, ela tem esse papel divino de nos conduzir todos, graças a Deus, de mãos dadas, para a perfeição que há de vir. Mas, se fosse assim, por que Jesus Cristo veio? Veio só antecipar um pouco o ritmo da história? Ou a gente poderíamos até embarcar com vários problemas filosóficos e teológicos na visão do Teilhard de Chardin. Seria bem interessante falar disso, mas eu não tenho tempo para isso agora. Ratzinger observa que o produto que se espera do otimismo deve ser realizado por nós mesmos. No fundo, se fala desse caminho histórico, mas tanto John F. Kennedy quanto os grandes nomes do comunismo russo vão nos dizer a mesma coisa. Não pergunte tanto, diz Kennedy, o que a América pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pela América. Ou seja, nós temos que fazer, senão não chega. Mas nós temos a visão otimista de que se a gente fizer, todo mundo fizer a sua parte, vai chegar inexoravelmente, porque tem quase que uma força divina na história que nos conduz nessa direção. E tudo isso, a prescindir, que eu não vou nem tocar nisso, mas eu queria colocar assim, lançar essa faísca, da situação antropológica do homem. Nós somos pecadores. Jesus Cristo veio realizar a salvação porque todos nós, John F. Kennedy e Lenin, todos nós somos pecadores. E o pecado individual e social, ele se manifesta na nossa vida em todas as instâncias. Então,
achar que sem um Deus transcendente, sem o rosto de Jesus Cristo, nós vamos chegar à plenitude da nossa vida? Bom, é praticamente dizer, eu não sou cristão. Porque por que Jesus, então, por que Deus se fez homem? E nessa perspectiva, a própria história mostra os problemas. Por exemplo, tem um autor que já faz uma espécie de vários autores, né, século XIX, século XX, vão fazer críticas a esse mito do progresso, digamos, da ciência, da sociedade por si mesma. Quando a gente olha para o nosso século XX, por exemplo, depois de todas as lições, pensemos só nos 19 primeiros séculos de Cristo em diante, mas podemos pensar até para trás, se você quiser, conhecer a história melhor. Meu Deus, o que a gente fez no século XX? O século XX foi, entendam, nós chegamos a graus tremendos de falta de humanidade. As duas grandes guerras, por exemplo, e outras tantas que em torno delas podem ser lidas, são um exemplo disso. Mas a bomba nuclear, por exemplo, é um sintoma. Nessa autocrítica, alguns dizem assim, olha, nós realmente progredimos muito, né? Nós passamos da funda, pensando no rei Davi, às megabombas. Então, nosso progresso está maravilhoso. Podemos destruir mais e melhor, cada vez mais. Então, claro que tem muita coisa boa, por outro lado. Só que falta o elemento do discernimento. Quem vai nos dar esse elemento? Do que é o bem e do que é o mal. A razão humana, sozinha, fechada em si mesma, que voltou as costas para Deus. Esse é um tema da encíclica. Vamos voltar a isso na segunda parte. Então, para que a gente entenda melhor, dando exemplos, essa diferença entre, vamos assim chamar, o mito do progresso da história, com a sua relação com a utopia, e a nossa esperança cristã, dentro do contexto da escatologia, o Ratzinger vai citar 3 pontos, a partir da Sagrada Escritura, que mostram como as duas coisas se distinguem claramente. Amém, porque eu sou fã de Jeremias. Então, quando você pega a figura de Jeremias, por exemplo, que sofre para Dedéu, e sofre por quê? Porque ele é acusado de pessimista. Fundamentalmente, a acusação contra ele é de pessimismo. Enquanto o rei prefere, e a população também, preferem o quê? Os profetas do otimismo. Está tudo uma maravilha, estamos todo mundo unido, vamos caminhar para frente, não pense nos problemas, não pense nas dificuldades, vamos adiante. É claro que uma visão dessa é muito mais agradável para um monarca, para um rei, para a sua corte e para a população. Só que a palavra de Deus dirigida ao povo de Israel por Jeremias não era exatamente, não tinha esse conteúdo. Jeremias chamava conversão. Dizia, nós estamos no caminho errado, tem um monte de coisa errada, reis, corte, povo, todo mundo tem que mudar. Pessimista, joga na fossa, ataca, cala, silêncio, mata. Bom, nós sabemos que Jeremias é uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo também. É uma prefiguração, tipos. Mas o Apocalipse de São João é muito interessante também. A visão histórica, leio uma citação, a visão histórica que nele se divulga constitui a maior oposição imaginável à crença no progresso eterno. No fundo, ao ler o Apocalipse, nós podemos dizer, enquanto depender das decisões humanas, a marcha da história, de acordo com essa perspectiva, se afigurará como um eterno retorno ao episódio da Torre de Babel.
vamos ficar indo para um lado, indo para o outro e construindo as nossas torres de Babel, que vão desmoronar. O homem precisa do cordeiro imolado, capítulo 5 do Apocalipse, do Redentor. A providência de Deus permite e propõe à humanidade purificações, sofrimentos. Ninguém quer falar disso, mas experiências de fracasso. Basta pensar na destruição, no exílio, nas guerras, na fome, na peste, que estão no livro do Apocalipse, descritas. Mas o amor de Deus pode tirar de tudo isso um bem maior. Lembremos-nos da nossa doutrina clássica, sobre a providência divina, que é um tratado, por sinal, aproveita a oportunidade para puxar a orelha de todo mundo, minha primeiro. Nós não estudamos mais o tratado da providência divina, que é justamente como a gente entende a relação entre história e a ação de um Deus transcendente. Continuando. Mas o amor de Deus pode tirar de tudo isso um bem maior, por isso a esperar em Deus é tão importante, mesmo diante das dificuldades da vida presente. Sim, essa vida presente, ela vai ser sempre insuficiente, ela vai ser sempre limitada, ela vai ser sempre uma espécie de primeira experiência de vida com o nosso Senhor. Mas aqui nós não vamos alcançar a perfeição. O Sermão da Montanha, terceiro ponto. Além de ser um convite à imitação de Jesus Cristo, no fundo, só Ele é perfeito, como o Pai é perfeito. Nós sabemos, Mateus 5,48. O sermão também indica que existe um futuro escondido no presente. Ou seja, é uma expressão de esperança. Na comunhão com Jesus, o impossível se torna possível, diz Ratzinger. O camelo passa pelo buraco da agulha. Basta você pegar a estrutura das bem-aventuranças. Sofremos, passamos por dificuldades, somos perseguidos. A última bem-aventurança, ela é muito importante, mas o que nos aguarda é muito maior. É muito maior. A reflexão termina com a reflexão do Ratzinger sobre esse tema, termina com referências a dois autores, São Boaventura e Santo Tomás. Ele recorda uma homilia de advento do doutor Seráfico, que apresenta a esperança como um voo que exige todas as nossas forças para que nós possamos nos elevar, vencendo a gravidade da terra, na direção das promessas de Deus, o sumo amor. Então ele diz, vejam, só podemos nos elevar se Deus nos der a graça, claro, mas a graça pressupõe a natureza, então nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que bater asas, nós temos que nos esforçar. Nós temos que usar todas as nossas forças, estou concluindo, para poder levantar o voo. Na direção do quê? Do céu. Na direção do sumo bem, do sumo amor de Deus. Mas ele vai também mencionar uma intuição do Akinati, que declara na Suma, presta atenção, porque aqui a gente toca a fronteira da espiritualidade com a escatologia, que também, às vezes, a gente não consegue fazer esses nexos no nosso estudo sistemático, que às vezes não é tão sistemático como deveria ser. Então, ele menciona uma intuição do Akinati que vai dizer, a esperança é a intérprete, a oração é a intérprete da esperança. A frase em latim é belíssima. Petitio, e simples, né? Petitio est spei interpretativa. E ele repete isso duas vezes no texto. Sempre na questão 17 da segunda parte da segunda. É a língua, ele vai e completa, é a língua da esperança, a oração. Ou seja, para eu ter esperança, eu tenho que rezar. A oração diz a minha esperança, a oração fortalece a minha esperança. E aqui está um dos problemas. Por que que a gente às vezes vê tanto, me perdoe, vou ser bem direto como eu sou sempre, vocês já me conhecem, por que que tem tanto padre, tanto religioso e tantos leigos presos num otimismo ideológico? Resposta, porque não rezam. É bem simples. Porque se tivessem vida de oração verdadeira,
eles veriam a insuficiência do otimismo ideológico. E eles caminhariam na direção da esperança escatológica. Mas para isso ser vivo na minha vida, eu tenho que ter vida de oração. E a gente fala muito de Deus e não fala com Deus. A vida de oração é essencial. Desculpa, mas é isso. Isso se reflete no nosso modo de fazer teologia, isso se reflete no nosso modo de ver a formação no seminário, no nosso modo de ver a formação do clero e etc. É claro, as coisas estão todas interligadas, né? Como vocês bem sabem. Santo Tomás de Aquino, ele continua. Em outra obra, já que eu falei da Suma, vamos falar do compêndio de teologia, que você provavelmente não leu, mas está em tempo de corrigir esse problema. Corrija esse problema. Você está no 3º ano de teologia, ainda dá tempo. É pequeno, cara. Não é o tamanho da Suma, é pequenino. Isso aqui dá para ler. Compêndio de teologia, se você já folheou, você vai ver que ele está incompleto. Poxa, um compêndio incompleto ainda por cima. Então, aí que dá para ler mesmo, né? Só tem a primeira parte, que é a parte que ele falaria da fé. Veja que em todas as sumas de Tomás, ele pega um esquema diferente. Suma contra os gentios tem o seu esquema. Suma teológica, meus alunos já sabem o esquema que a gente comenta sempre. Compêndio de teologia, qual é o esquema? Virtudes teológicas. Começa com a fé, depois esperança, depois seria a caridade. Ele morre logo nos primeiros capítulos, se eu não me engano, o 10º capítulo da parte de esperança. Está bem pouquinho ele escreveu sobre esperança. Porém, apesar desse pouquinho, vale a pena dizer. Ele intui, na Suma, oração é intérprete da minha esperança. A oração é a linguagem da minha esperança. Aí, no compêndio que ele vai dizer, qual é a minha escola de esperança? É o Pai Nosso. Ele vai começar a parte da esperança falando do Pai Nosso. E dizendo que no Pai Nosso, Jesus estava nos ensinando a esperança. Tudo o que nós devemos esperar de Deus. É o tema do Sírio desse ano, lá no livrinho da peregrinação. As 7 petições do Pai Nosso. As 7 petições traduzem o que a gente deve pedir para Deus, o que a gente deve esperar de Deus. Então, o Pai Nosso é a escola de esperança, é a sua iniciação concreta. E ele continua. Tanto é verdade que os nossos catecismos, o romano e o da Igreja Católica, atual, o amarelinho, nos propõem uma articulação que os meus alunos já conhecem, dividida em 4 partes. A fé crida, a fé celebrada, a fé vivida, a moral, e a fé orada, a oração. E como é que está estruturada a parte da oração? Tem o comentário do Pai Nosso. Então, o pensamento de Tomás faz escola no magistério. Isso é importante a gente salientar. Isso é uma mensagem para nós. Deixando por hora, e aqui é o último slide e fazemos o intervalo, deixando por hora a primeira parte das petições do Pai Nosso, podemos dizer, nas petições da segunda parte, nossas preocupações e nossos temores diários se transmutam em esperança. Estão ali nossa preocupação com bem-estar material, pão, a paz com o nosso próximo, não nos deixes cair em tentação, e por fim a maior de todas as ameaças, o mal, e o mal na sua forma até definitiva. Optar pelo mal, definitivamente, livrai-nos o Senhor desse terrível fim. O risco de perdermos a fé e de cairmos, de certa forma, abandonarmos a Deus, não sermos mais capazes de perceber a Deus, e assim cairmos no mais absoluto vazio, expostos a todos os males. Ao transformar essas preocupações em petições, quando pego as minhas preocupações e levo para Deus no coração a coração, o lema do John Henry Newman, que era tão caro a Ratzinger e depois a Bento XVI. Basta ler a homilia de canonização, né, do Henry Newman. Abre-se o caminho que leva das preocupações e desejos até a esperança.
da segunda parte do Pai Nosso até a primeira. Então, quando a gente transforma as nossas preocupações em petições, nosso coração, a nossa inteligência se abre para Deus e o nosso ser é invadido pela esperança de recebermos dele tudo o que nos é necessário. Todas as nossas esperanças desembocam na mesma esperança, que é dita dessa forma: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos fazer o intervalo e depois voltamos, e na segunda parte nós vamos falar um pouco mais da encíclica, da sua estrutura, e vamos ver se tem realmente uma praxis da esperança cristã nela. Obrigado. Obrigado.